mais uma live aí. Manda para as pessoas aí que estão perto de você, que você conhece, sabe que precisa ouvir uma palavra. Encaminha aí para todo mundo. Hoje é uma noite especial. Isso. Vamos estar conectando aí. Fala, pastor Jonas. Jaiane, Gustavão. Vamos estar entrando aí. Jamile. Aproveite e já clica na setinha e convida as pessoas para estar conectando com a gente. Hoje vai ser essa série de lives vai ser especial. Gostei de ver, hein, Rafael? Vamos conectar aí, vamos convidar as pessoas para estar participando com a gente. Júnior! Eu tô igual o Júnior Baiano com você, hein, Júnior? Acabou. Jaiane daqui a pouco vai estar com a gente, pastor Jonas. Fala, Rafa. Esquece de mim não, Rafael. Bota o fone melhor. Vamos estar entrando, esperando o pessoal entrar aí. Aí depois eu vou estar explicando a... Fala, Fabi. Amandinha. Tá tudo bem nessa correria de coronavírus aí, Amanda? Vou esperar chegar mais pessoas pra gente poder explicar essa série de live que a gente vai continuar fazendo com o tema de Semana Santa. E vai ser algo bem legal. Vamos para o pessoal entrar aí. Fala, Gabriel. Ele conseguiu entrar. Que bom, hein, Gabriel? Já falei com o Rones, hein, Gabriel? Preparei o campo todo, hein? Então, gente, só para explicar para vocês. A gente está numa semana que é considerada Semana Santa. E em virtude disso, o que a gente está pensando e pensamos em fazer? Fala, Martinha. De hoje até domingo, nós vamos conversar sobre os acontecimentos que aconteceram na vida de Jesus. Por exemplo, o que Jesus viveu na quinta-feira? Hoje a gente vai compartilhar. Existem 9 jovens da Betel que vão estar entrando hoje, vão ter 5 minutos e eles vão estar compartilhando cronologicamente no dia. Aí amanhã, sexta-feira, a mesma coisa. E sábado. Aí quando chegar no domingo, a gente vai ter aprendido realmente o que aconteceu na Semana Santa. Amém? Vamos lá, tranquilo? Aproveita que clica na setinha aí, convida mais amigos. Quem vai abrir com a gente aí é o Gustavo. Começando falando com a gente aí. E a gente combina que cada um vai ter 5 minutos para poder abordar o tema. Fala, Gustavo. Tá tudo preto, mano, pra mim. Não tô te vendo, não. Tá me vendo? Se tu tá me vendo, tá tranquilo. Eu não te vejo, mas você está vendo? Não, tem algum problema aí. Manda pra mim, então. Vamos fazer um teste aqui. Vamos estar entrando aí, pessoal. O Gustavo deu um erro aqui, vamos fazer um testezinho. Jaiane, Boa noite. Gustavo, eu vou inverter. Tenta, de repente, mudar o telefone. Quer dar Entendeu? escolha? Não, o teu tá ótimo. O do Gustavo que não funcionou. Só Já. para reforçar aí. Pessoal, como eu falei no início, a gente vai estar falando sobre a quinta-feira, a última quinta-feira de Jesus. A gente escolheu alguns jovens, eles vão estar falando cronologicamente os acontecimentos. A Jaiane vai falar sobre o quê, já? Fica à vontade, seus 5 minutos. Ah, tá. Pera aí, gente. Deixa eu vir aqui para claridade. A paz, boa noite para todos. Eu vou ser bem rápida. Eu vou estar compartilhando com vocês um versículo que é muito conhecido, que fica em João 13, do 13 ao 20, que vem dizendo sobre... Eu vou ler aqui para vocês, que vem dizendo que Jesus vai lavar os pés de seus discípulos. E aí, o versículo que me chamou mais atenção foi o 15 e o 16, que vem dizendo assim: Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou.
Amém. E antes de Jesus ser crucificado, né, um dia antes da Páscoa, Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí eu achei muito interessante porque Jesus lavou o pé dos discípulos, ele se humilhou, né, diante dos seus discípulos, e Pedro perguntou para Jesus, né, não acreditou, Jesus, você vai lavar vai lavar os pés dos seus discípulos? E aí Jesus respondeu para os seus discípulos. E nesse versículo eu achei muito interessante, porque Jesus, ele é o líder, né? Ele é o mestre, ele é o maior de todo poderoso, e ele se humilhou diante de seus discípulos. E o que eu trago para minha vida e para a sua vida é que a gente não na igreja tem pessoas que têm cargos maiores, mas não são melhores do que a gente. E no versículo 15 vai dizendo que o empregado vai dizer que o empregado não é menor do que o Patrão. Patrão, né? Empregador aí. Eu acho que deu uma queda aí, hein? Jaiane. Acho que o telefone da Jaiane deve ter descarregado, né, não, cara? E pro Rafa. É o Gustavo de novo. Isso aí, falhas técnicas acontecem, né? Enquanto isso, você vai orando, adorando ao Senhor. Deixa eu posso chamar o Gustavo aqui. Fala, Gustavo. Então, pra mim não tá aparecendo você não, mano. Tá tudo preto. Fala, agora foi. Foi, isso aí. Agora tá perfeito. Fala aí, Agora meu foi. mano. Agora tá perfeito. Era o celular então. Fala aí, meu mano. Deixa eu lá no grupo aqui. Sim. Pai, gente. Tá dando pra ouvir Tá ela? dando pra ouvir? Tá. Pode falar aí, fica à vontade, varão. Então, a gente estava meditando, né, na palavra e a gente veio com o versículo de Lucas 22. A gente leu do 7 ao 16 e a gente vai falar um pouquinho sobre a última ceia, né? Que Isso. só pra lembrar, né, que a Páscoa ela começou a ser celebrada quando Deus ele deu, né, o livramento aos primogênitos em Hebreus, dos Hebreus, né? Amém. Quando colocou o cordeiro na mesa, né? O que a gente tem falado bastante, né, durante esses dias. E Deus deu logo esse livramento para os primogênitos e logo após deu a libertação do povo no Egito. E chegando logo o dia dos pães asmos, né, que já começa aqui no versículo 7, a gente vê que Jesus ele já sabia, né, de tudo que ia acontecer e ele veio ordenando, né, já Pedro e João para que eles pudessem preparar a ceia. E Amém. que me chamou também a atenção porque Pedro e João eles obedeceram a Deus, eles não questionaram, né? Eles logo perguntaram: Jesus, onde queres que preparamos, né? E Jesus ele instrui, né, para que eles fossem até a cidade de Jerusalém, para que lá eles iam encontrar, né, um homem carregando um cântaro de água, que é uma coisa assim diferente, porque eles encontraram fácil, porque quem carregava os cântaros de água eram mulheres. Não era Isso comum aí. que homens carregassem, né? E isso me chamou a atenção, né? Que eles, além deles obedecerem, eles encontraram, né? Através da instrução de Jesus, e eles seguiram esse homem até a casa. Chegando lá, eles encontraram o homem da família e pediram, né? Deixa eu só ler aqui. E Jesus pediu para que eles chegassem ao pai de família, né, da casa, e pedisse para que mostrasse, né, o aposento, né, o grande cenáculo mobiliado para onde eles pudessem Isso. ir. E assim, me chamou muita atenção porque Jesus ele preparou tudo isso, mas mesmo sabendo de tudo que ia acontecer. E ele preparou essa ceia junto com os discípulos, os 12, mesmo sabendo que Judas era o traidor. E É isso assim, aí. até que o Gustavo antes, né,
que o que me chama muita atenção é a questão que Deus ele ensina a gente através dele sentar na mesa com Judas. Que muitas das vezes a gente exclui as pessoas quando a gente sabe de algo, ou quando acontece algo, a gente exclui elas. A gente ignora as pessoas. E eu acho que isso foi um grande ensinamento que Deus nos deixou. Independente do que a pessoa faça, o que ela seja, eu acho que a gente tem que amar ela, a gente tem que acolher e não expor as pessoas. Amém. Recebo, eu creio nisso. Pregador, hein, Gustavo? É aí. E não queria Escondendo o falar. jogo, né? Não queria falar. Aí eu tô aqui Amém. ela vai me falar um pouquinho, mas já falou tudo, né? Amém. Vocês são uma carne, acabou de gente falando. Com certeza. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Deus abençoe vocês também. Tamo Tchau. junto. Paz, tchau. Ai, Então a gente vai começar a entender que o que inicia a quinta é a instrução de Jesus aos discípulos de acharem um lugar para fazer a ceia. Aí o segundo foi o que a Jaiane falou. Eles montam a ceia e Jesus, antes da ceia, já faz o lava-pés. Agora quem vai continuar o raciocínio é o Demétrios. Fala aí, Demétrios. Oi, Não precisa nem gente. ler, já vai Pô, deu um valor na barra, hein? Agora a minha tá braba. Fala aí, mano. Tá rindo à toa, né? Tem que trabalhar, mano. Tem que estar com a barba na régua, né? Fala aí, mano. Então, mano, basicamente o que a irmã tava falando aí agora. A quinta-feira começa com a ceia, né? A quinta da celebração, onde Jesus instrui a ceia, aonde vai passar agora a fazer de uma forma diferente do que eles estão acostumados. E ela usou o texto de Marcos, que é um texto bastante explicativo, porque quando Jesus manda os discípulos irem preparar o lugar, ele dá uma instrução. Vai ter um homem com um cântaro. Mas ela foi muito feliz nas palavras que ela fala, mas quem leva cântaro é as mulheres. É isso aí. Só que Jesus está usando uma estratégia para que os discípulos possam entender o lugar onde eles vão celebrar a Páscoa e as coisas possam acontecer tudo no seu tempo. Jesus queria celebrar a Páscoa com os discípulos antes de se entregar à morte, mas precisava que isso ficasse em oculto somente entre eles para que as coisas pudessem funcionar no tempo. Então ele usou uma estratégia. Vai ter um homem com cântaro, vocês vão seguir esse homem. Ou seja, na cidade só tem mulher com cântaro, só tem esse homem. Então eles vão no lugar certo através de uma estratégia que Jesus dá e eles chegando lá já está tudo preparado. E no livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 20 ao 30, tem um texto muito lindo quando fala da crucificação, quando fala da ceia. E ali a gente passa a pontuar algumas coisas. A determinação da ceia, onde Jesus institui a ceia de uma forma diferente. O ponto-chave do plano de salvação. Depois dali, Jesus vai se entregar à morte. E a clareza da onisciência. Ali ele já sabe que ia ser traído. E isso fica muito claro no texto, porque ele fala assim, um de vocês vai me trair. Jesus já tem ciência do que vai acontecer após aquilo dali. Ou seja, Jesus ele vai se entregar à morte para cumprir um plano que Deus fez para a humanidade. Amém. A gente se perdeu no meio do caminho e Deus prepara um plano onde ele tem que sacrificar o Filho único, que deixa de ser único para passar a ser o primeiro, para que a gente que está perdido possa encontrar um caminho de volta para a presença dele. E no livro de João, é impossível para mim falar do evangelho e não conseguir pegar pontos dos 3 evangelhos. E no de João, o diálogo para mim mais bonito fica em João, que quando Jesus fala sobre o traidor, a Bíblia fala que João está deitado no peito dele. E Pedro olha para João e fala assim, pergunta quem é. E João pergunta a Jesus, e Jesus fala para João quem é o traidor. Quem está na mesa escuta o que Jesus fala, mas só quem tem intimidade conhece o segredo que os outros não conhecem. Pedro ouve o que todo mundo ouve, mas João escuta de Jesus aquilo que ninguém ouviu.
É Então verdade, né? a gente começa a pensar que quem tem intimidade tem segredos que os outros não têm. Ninguém sabe quem é o traidor, só Jesus. Mas Só João Jesus. agora sabe porque tem intimidade para saber quem é. João ouve o coração de Jesus, né? Sim. Ouvido aqui, ó. Aí a gente entende que a intimidade ela revela segredos. Que existem segredos que o céu só conta para quem tem intimidade com ele. Amém. E para finalizar, a gente pode resumir essa história dizendo que celebrou a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e depois vai para o Getsemane, aonde ele se entrega ao Sinédrio. Nas próximas horas parece que tudo está fora do controle, mas tudo está sendo feito conforme planejado pelo Pai, visando o plano da salvação. Amém. Isso daí tem que acontecer porque é o plano, é triste, é doloroso, mas faz parte daquilo que Deus instituiu para que a gente pudesse encontrar um caminho de volta para Ele. Eu creio, amém, mano. Recebemos e entendemos muito bem. Então é uma benção, Bruno. Amém, mano. E parabéns pelo ovo, tá? Ah, obrigado. Aí, Jaiane, Sueli. Perderam, tenta de novo. Valeu, Dané. Amém, gente. Vamos continuar agora. Quem vai estar falando com a gente é o Júnior. O Júnior vai falar de um assunto que às vezes a gente não comenta muito na Bíblia, que é um assunto importante, que na mesa houve também discussão. Na mesa também houve um momento que os discípulos queriam saber quem era maior um do outro. E o Júnior vai estar falando isso com a gente. Fala, Júnior. Fala aí, galera. Paz, Caio. Tudo. Tô te marcando juntinho, hein? Tá vendo, hein? Fala aí, Júnior. Então, a gente vai... Depois disso tudo que aconteceu, como a galera falou, que Jesus falou para armar a ceia, Jesus armou a ceia. E tava lá conversando com os discípulos, né? Partiu o pão. E no finalzinho lá da ceia, lá em Lucas 22, 24, Jesus tá escrito assim: os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveriam ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: o rei desse mundo tem poder sobre o povo e os governantes são chamados de amigo do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. E nesse versículo, Jesus ele inverte tudo, né? Aqui a gente pensa que o melhor pra gente é ser servido, né? Ah, eu quero ser rico pra caraca, porque eu vou ter vários empregados, quero ser rei, sei lá, pra todo mundo nos servir. Mas Jesus, ele ensina que no reino de Deus a ordem é o contrário, né? A ordem é a inversa. Tudo muda no reino de Deus. Eu tinha colocado aqui pra gente ver, não sei. Essa é a pirâmide egípcia aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Que tá mostrando, tipo, os escravos, os nobres, os escribas e tal. E Jesus, ele vem e faz isso aqui. Jesus, ele inverte a pirâmide. Então, aquele que estava no topo da pirâmide passa a ser a base da pirâmide. E aquele que é a base da pirâmide passa a ser o topo. Então, aquele que mais quer servir, aquele que mais se humilha, que vai ser o primeiro no reino dos céus. E no reino de Deus, a ordem é inversa. Então, e tem uma frase de um amigo meu que sempre fala: que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, que a gente possa ser assim, viver para servir o nosso próximo e seguir os caminhos de Jesus. Amém, Júnior. Valeu. A banda que daqui a pouco é ela, hein? Beleza. E você vai ver que no reino de Deus é tudo diferente, tudo muda. O maior tem que ser menor, o mais forte é o mais fraco, o mais forte não é aquele que ofende, que retribui, mas o mais forte é aquele que engole da outra face. E às vezes a gente acha que pelo cargo a pessoa é mais forte, é soberana, mas na verdade, quanto mais cargo,
mais serviço de humilhação. E às vezes a gente acha que o pastor da igreja é o maior, mas na verdade o pastor da igreja é o menor. É o que mais serve. Fala, Dani! Aí, Oi, Jaiane! amiga. Diego, oi, amor. Diego agora tá pro Instagram, tá? Já Ih, pode tá mandar cheia! Tá arrasando, né? Já pode mandar agora um convitezinho pra ele. Fala aí, Dani, que você ministrou. Então, eu vou falar da passagem que foi quando o Pedro traiu Jesus, né? Que em Lucas 22, 31, diz que Jesus avisou a ele que o diabo ele ia passar ele na peneira, né? Ia mexer com a vida dele, ia provar a fé dele. E mostra que ele tinha muita autoestima, a autoestima dele era muito grande, que ele não ouviu Jesus. Ele achou que ele era preparado, não. Quando ele fala, né, para Jesus que ele está disposto a morrer junto com ele, ser preso, e no momento não é nada disso. Ele, na hora, ele fala que não conhece a ele, né? E na nossa vida também, às vezes, é muito assim, né? Às vezes a gente acaba não ouvindo a Deus, não ouvindo, de certo modo, a gente acha que a gente estamos certo, que tudo a gente tá correto, que Deus está com a gente. Às vezes Deus fala com a gente, mas a gente não está disposto a ouvir, né? E também tem a parte que ele fala que nós temos que ajudar também aqueles que caíram, né? É sobre, mais uma vez, a gente estar com nossos irmãos em todos os momentos, né? Quando um cair, outro levantar e ajudar. E é isso. A gente sempre ouvir e não perder a nossa fé. Assim como Pedro foi testada a fé de Pedro, mas Jesus orou por ele. Então a fé dele não foi abalada. E Deus, eu creio que ele é assim com a gente, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir, mas mesmo assim ele está ali, nos guardando, nos protegendo. E é isso, que a nossa fé a gente renove a cada dia mais, não seja abalada. Não, eu vou te falar, nesse passagem de Pedro, o que mais me chama a atenção é o orgulho dele. Muito. Ele achar que ele é um cara, não é verdade? Porque é muito fácil, Dani. Quem fala isso é o pai da Kézia. É muito fácil eu falar que eu sou forte sem viver uma situação. Uhum. É muito fácil falar assim, cara, quando o dia mal chegar pra mim, eu vou vencer. A gente não sabe como que é, né? A gente fala muito, não, tô com Jesus o tempo todo, tudo bom, amém, aleluia. Mas quando chega ali a prova é que... É aí que é. Amém, tá? Deus te abençoe, tá? Amém, gente. É benção. Cara. Beijo. Tchau. Agora vamos ouvir mais um aí, gente. Vamos continuar na nossa construção do raciocínio. Eu creio que tá legal aí, todo mundo tá participando, todo mundo tá entendendo como foi a queda de Jesus. Agora a gente vai ouvir o Lucas, discípulo do Dieguinho. Fala aí, Lucas. Boa noite. Boa noite. Tá bonito, hein, cara? Eu tô com esse boné aqui que eu tô em greve com o barbeiro. Fala aí, mano. Então, quando você me mandou, eu tava até no carro com o Diego trabalhando, eu comecei a ler e foi uma palavra muito boa, por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva, porque ela nos atinge de uma forma entre o nosso coração que parece que a gente nunca leu a Bíblia, parece que a gente nunca leu aquela palavra, e quando a gente lê de novo algo que a gente já leu, ela se renova em nossos corações. Eu separei aqui alguns pontos que é mais adiante, que Jesus já estava lá no monte, deu ordem para seus discípulos esperarem em um determinado lugar, enquanto ele fosse um pouco mais adiante. Ele levou só Pedro, Tiago e João. E diz que ele estava muito angustiado. Uma quinta-feira, que Jesus estava muito angustiado. Que Jesus começou a clamar ao Pai com lágrimas. Foi uma oração tão intensa que ele estava chorando. E dizem alguns historiadores que foi daí que surgiu a oração com o joelho, porque alguns dizem que, né, que os judeus não tinham o costume de orar ajoelhado. Aí dizem que partiu daqui, que Jesus chorou e olhou ajoelhado ao Pai. Então era uma quinta-feira de muita angústia para Jesus, muita angústia. E Jesus, mesmo tão angústia, eu trago isso para os nossos dias, que no nosso dia de angústia a gente só sabe chorar, a gente se pergunta por que está dando tudo errado. Nossa, o Deus não está me olhando, Deus não está... Jesus, o Filho de Deus, Jesus mesmo, o Pai deixou para que ele passasse por aquele processo. Jesus. Então com a gente não vai ser diferente, a gente
tem que passar certas situações para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. E Jesus tinha esse entendimento que a gente precisa ter também, que a gente precisa passar por certas circunstâncias na nossa vida para que o plano de Deus conclua em nossa vida. E tem outra parte aqui que ele também forma. E nessa parte que Jesus estava orando também, ele estava tão angustiado que a palavra diz em Mateus lá, deixa eu ver, Mateus 22, 43, 44, que um anjo do céu desceu para confortá-lo. Então, Deus estava olhando ele a todo momento, mesmo ele naquela angústia. Então, nas nossas angústias também, Deus está sempre olhando por nós. Então, mais adiante também, Jesus foi preso. Mas ele não foi preso porque os guardas vieram e prenderam ele. Ele se rendeu, porque ele também tinha o entendimento que precisava passar por aquilo para concluir o plano de Deus ali na vida dele. Aí, e foi algo tão lindo também, uma passagem aqui, que eu não sei se eu anotei, mas ele pergunta para os guardas que vieram junto com Judas, quem vocês estão procurando? Aí os guardas dizem, Jesus de Nazaré. Aí ele fala, sou eu. E quando ele diz sou eu, todos caem por terra. Isso então aí. foi uma quinta-feira que ele estava muito angustiado, ele mostra o poder que ele tinha e ao mesmo tempo a sabedoria também que ele tinha, a humildade. Mesmo ele tendo todo esse poder, todos caindo por terra, ele vai e se rende. Ele fala, não, estou aqui, pode me prender, porque ele também tinha esse entendimento que precisava passar por aquilo para concluir o plano de Deus. E é isso, eu achei algo muito interessante mesmo. Eu também precisava muito dessa palavra. Quando eu comecei a ler, eu vi que foi algo muito gratificante, entrou no meu coração de uma certa forma que eu não sei nem explicar. Foi algo muito bom. E você falando, eu fiquei pensando, tu vê que ele estava angustiado, desesperado, e ele foi orar. O Chaves colocou aí que a solução da angústia é a oração. E às vezes a gente está angustiado, né, Lucas? A gente se tranca num quarto, a gente se esconde, não quer atender ninguém, quer recorrer a tanta coisa e a angústia só piora, né? A gente fica mal, sofrendo. E hoje você ensinou para a gente, através de Deus na tua vida, que a angústia é uma oportunidade da gente conhecer o agir de Deus. Porque quando ele abre o coração na angústia, que tu falou, os anjos vêm servir ele, né? É verdade, porque Jesus passou angústia, porque com a gente ia ser só felicidade, até porque a maioria dos discípulos na Bíblia, eles sofreram muito antes de chegar na felicidade, eles sofreram bastante, tanto Pedro, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Daniel na cova dos leões, então todo mundo passou por uma dificuldade, e com a gente não vai ser diferente, só que tem uma diferença. Jesus foi provado, estava angustiado e buscou quem poderia ajudar ele, que era Deus. Daniel, na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram também que você pode até nos jogar na fornalha, porém a gente não vai se prostrar, a gente vai confiar nele. Então ele mostrou para a gente também, se ele livrar a gente, ele vai ser Deus, e se ele não livrar, também continua sendo Deus. E é algo muito bom. Então, eu creio que a gente tem que continuar, mesmo na angústia, mesmo sendo traído, mesmo passando por dificuldade, confiar somente em Deus, porque ele pode nos ajudar. Assim como ele enviou um anjo lá para confortar Jesus, ele pode mandar um anjo para confortar cada um de nós também. Amém, Lucas. Deus te abençoe, tá, mano? Fica na paz, tá? Boa noite. Tá, paz. Rafael, mais um aí pregador na família, hein, Rafael? Agora vamos ouvir a Tamires. A Tamires vai continuar a ideia que a gente está construindo aí. Todo mundo está entendendo legal, né? Como está sendo a quinta-feira, a gente está dividindo, compartilhando. Fala, Tamires. Oi, tudo bem? Tudo. A paz. Fala aí. Amiga. Então, chegamos no momento que Jesus foi preso, né? E eu separei lá, o versículo é bem grande, e eu separei o verso 52 ao 55. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos?
Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deveria acontecer? No momento que eu li essa palavra, eu levei muito para minha vida em relação à aceitação de um propósito. Acho que a palavra ela vem de encontro mesmo, se encaixa no que a gente sente. E para minha vida, vem muito em relação a essa aceitação. Eu até brinco muito que eu falo na terapia que eu tenho dificuldade de aceitar coisas difíceis, né? Eu queria que que a vida sempre fosse muito feliz, sem problemas. Mas chega momentos que para que se cumpra o que Deus quer na nossa vida, a gente precisa sentir dor. E foi como aconteceu com Jesus. Em momentos antes, como já foi falado aí, Jesus foi ao Getsemane, Jesus orou, e Jesus entregou mesmo as angústias dele, falando, olha, Senhor, se for preciso, que passe de mim, mas que se não der, que seja feita a sua vontade. Jesus aceitou, olha, se não puder, faça a sua vontade, é uma aceitação. Eu sei que vai doer, eu sei que vai sofrer. E ali o propósito foi cumprido. A gente vê a diferença, eu estava conversando aqui com o Rafael em relação à aceitação do propósito e como as coisas podem se cumprir até de uma forma mais curta. Que foi na vida de Jonas. Jonas, ele poderia ter encurtado o processo dele muito, só que ele foi lá fugindo porque ele não aceitava e foi fugindo, e aí aconteceu tudo que aconteceu, mas no final, o propósito ele sempre vai se cumprir, quer a gente ou não queira, mas ele vai se cumprir, sendo em dor ou sendo com aceitação ou não, mas o que cabe a nós é encurtar isso, e foi o exemplo que Jesus deu pra gente. Na humanidade dele, ele falou, vai doer, é angustiante, esse processo vai ser difícil, é um propósito que tem que ser cumprido na dor, mas vai acontecer. E eu tô aqui para aceitar a vontade de Deus. E quantas vezes, né, eu mesmo já orei no sentido, eu não sei se já aconteceu isso com você, dizer assim, eu não aceito essa situação. E como isso é errado, né? Se Jesus, que era filho de Deus, colocou diante de Deus a situação, dizendo, Senhor, se possível afasta, mas eu aceito o teu propósito sobre mim. Quem sou eu para dizer que eu não aceito algo que Deus um propósito de Deus sobre a minha vida? Então, essa palavra falou comigo muito nesse sentido. Amém, Tamires. E outra coisa, você falando aí, eu fiquei pensando duas coisas. Que existem dores na obediência, né? Que para obedecer dói. E às vezes a gente vive um evangelho que isento da dor, isento da perseguição. E segundo, como você falou da oração aí, então você percebe que a gente pode estar orando errado muitas das vezes, né? A gente não sabe o propósito, a gente está pedindo algo para Deus e Deus nunca vai fazer. Deus está ouvindo a gente falando, cara, você está orando por algo que é impossível de acontecer, porque não está no meu propósito. Sim, eu acho que quando a gente coloca a nossa natureza humana, a gente sempre vai dizer que não vai aceitar, porque é muito mais confortável você não sentir dor, não sentir sentimentos, você não sentir mesmo aquilo na sua pele, você ignorar algumas coisas, né? Mas tem momentos na vida, inclusive com Deus, inclusive na obediência, que não tem jeito, você tem que passar aquilo. Né? Aí a gente já começa a entrar em vários outros assuntos, quando você nega a sua carne, e tudo isso vai doer, mas você precisa passar por isso. Amém, Tamires, fera mesmo. Deus te abençoe. Valeu, Rafa. Quer falar alguma coisa aí, Rafa? 2 minutos. Não, tô de boa, tô de boa. Valeu. Ó, entrou o Just Bliss Burger. Abençoa a gente aí com o hambúrguer, Valão. Abençoa a gente aí, Valão. Se acanha, não. Chamar agora a Lília. Lília vai estar complementando também o que está falando aí. Fala, Lília. E está sendo muito legal a gente estar construindo essa ideia aí, conhecendo como foi a quinta-feira, que às vezes a gente pensa muito na sexta, no sábado, e a gente esquece um pouquinho de como foi a quinta. Lília, eu estou te chamando, Lília. Dudu. Lília, tô te chamando aí. Ah, foi. Fala, Lília. Oi, gente. A paz. Então, vou falar bem rapidinho. Tudo bem, Kézia? Eu tô com saudade, gente. Daí tá bem? Tá dormindo. Vou falar bem rápido, porque ele já tá se mexendo. Daqui a pouco ele acorda. Deixa eu aqui. Eu vou falar
a passagem que Jesus estava perante do Sinédrio. Eu vou explicar aqui bem rapidinho, porque essa passagem passa em Mateus 26, do 57 ao 68. Então, eu não vou ler não, porque senão vai tomar muito tempo, mas eu vou explicar basicamente o que é. O que é Sinédrio? Sinédrio é um lugar de julgamento. E tem sumos sacerdotes que estão ali para julgar, na verdade, que era Caifás. Se eu não me engano, é assim que se fala, né, Caio? Caifás e Anás, não é isso? Então, eu vou falar bem rapidinho. Jesus, ali naquele momento, ele foi para um julgamento totalmente ilegal. Pelo menos foi o que eu entendi. Porque eles não tinham do que ir acusar Jesus. Pelo contrário, ali estava havendo duas ilegalidades, duas incoerências. Por quê? Porque eles não poderiam punir Jesus antes dele ser julgado e nem condenado. E eles também não poderiam e não tinham provas contra Jesus, porque eles cuspiram em Jesus, eles praticamente judiaram de Jesus ali, naquele lugar. Eles não tinham nada para afirmar que Jesus, tudo que eles estavam falando, que Jesus estava fazendo. Na verdade, o que Jesus fazia? Jesus pegava entre as multidões, nas sinagogas, e eles achavam aquilo blasfêmia demais, uma coisa horrível, porque eles falavam que Jesus se atuava como filho de Deus. Foi assim que Caifás falou para ele. Você se atua como um filho de Deus. E como é que Jesus iria negar para Caifás, que era o sumo sacerdote dos judeus naquela época, como autoridade maior naquela época, que ele não era o mestre? De fato, ele era. Então, ele foi levado a Sinédrio para ser julgado. Então, esse lugar de Sinédrio, no meu pensar, é o quê? É um lugar de acusação mentirosas, um lugar de religiosidade. Aonde a verdade, eu até falei isso para o Caio hoje, a religiosidade não suporta a verdade. E por eles ser tão religiosos, eles queriam mostrar para Pilatos que tinha algo para acusar Jesus, e Jesus não tinha nada para ser acusado. Então eles queriam o quê? Mostrar para Pilatos que tinha algo para matar Jesus. Então Sinédrio é lugar de quê? Sinédrio é lugar de aparências. Caifás era um cara completamente oprimido, que queria mostrar serviço para Pilatos. Então, quando você está com seu ego ferido, como Caifás tinha, o que ele faz? Ele vai te acusar. Ele vai te ferir. Ele vai levar você em Sinédrio para te acusar com falsos testemunhos. Foi isso que ele fez com Jesus naquela época. Então, muitas das vezes, nós somos sinédrios. Por quê? Porque nós acusamos pessoas sem saber. Nós, muitas das vezes, vivemos de aparência. Não queremos revelar quem nós somos de verdade. Então, eu quero falar para você nessa noite que nós temos que entender isso. Chega de ficar nesse lugar de sinédrio. Chega de acusações. Chega de aparências. Caifás só queria mostrar algo para Pilatos. O que você quer? O que você tem mostrado? O que você quer mostrar? Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus não precisava provar nada para ninguém ali. Mas era necessário ele passar por esse julgamento. O Caio falou que nós sentimos fortes dores. E sentimos mesmo, porque é uma grande revelação que você tem que... Amém. 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 Deu uma travada aí. Não, meu travou, mas agora tá. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, não. Você tá rindo pra mim, travada assim. Alguém tá me ouvindo? Voltou. É muita unção, Lívia. É muita unção que caiu. Deixa eu tentar te chamar de novo para tu fazer o fechamento. Galera. Na religiosidade não dá espaço para a verdade. Por que não tem espaço para a verdade? Porque a verdade é Jesus, cara.
E a verdade sempre vai quebrar qualquer estrutura de religiosidade. E esse lance do Sinédrio é tão sério porque Caifás e Anás, eles não se falavam. Mas eles começam a se falar só para agradar Pilatos. Então você entende que pessoas às vezes escondem sentimentos só para poder puxar saco às vezes, acarear o ego de algumas outras pessoas. Eles não se falavam, mas eles se unem só para poder agradar Pilatos. Júnior, estou te chamando aí de novo para botar a Amanda, que não apareceu a Amanda aqui para mim, não. E aí, Ô, gente? aí, Duda! Pode tirar essa luz. E aí, como é que vocês estão? Saudades. A gente tá te ligando, não consegue, é só o Júnior que tá sofrendo. Meu celular tá doido. Fala aí, Amanda. Então, gente, agora eu vou falar sobre a parte que Pedro nega Jesus. E é até interessante, porque é um complemento do que a Dani começou a falar lá atrás, né? Quando Jesus ele falou para Pedro que ele ia fazer isso. E o interessante é que Pedro, ele não acredita que ele ia fazer aquilo, que ele seria capaz de fazer isso, porque ele amava Jesus, né? Então, a gente se coloca nessa posição também de dizer que a gente está com Jesus sempre, de que a gente nunca vai abandonar e nunca vai deixar de amar com o mesmo fervor. Mas aí, então, sempre acontece alguma coisa e Deus sabe de tudo, né? Ele sabe do amanhã, ele sabe tudo que vai acontecer. E aí a gente não acredita, a gente acha que isso nunca vai acontecer. E aí, no caso, eu até marquei aqui na minha Bíblia, fala assim, no versículo 54 de Lucas 22. Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. E eu marquei a frase assim, Pedro seguiu de longe. Eu achei isso muito interessante, porque Pedro, ele estava até com medo. E eu imagino, Pedro, que era um cara super nervoso, super explosivo, super na defensiva, dessa vez ele ficou com medo e ele seguiu de longe, né? E aí a gente já começa a ver como o comportamento dele mudou, começou a mudar mediante aquilo. E ele foi e se sentou junto com os guardas que fizeram uma fogueira no meio do pátio, e Pedro se sentou lá junto com os guardas quando começaram a perceber quem ele era. E aí o mais interessante é que uma criada notou quem ele era, ficou olhando para ele, e aí ela falou, esse homem era um dos seguidores de Jesus, mas aí ele fala, mulher, eu nem conheço ele, quem é esse homem? Você tá ficando doida, não sou ele não. E depois um homem virou para ele e falou, e ele negou de novo. E aí 1 hora mais tarde um outro homem afirmou que ele era seguidor de Jesus porque ele era um galileu. Então olha só, como uma coisa que marcou a vida de Pedro, né? Isso era um marco importante na identidade dele. E não tem como fugir de quem a gente é. Não tem como negar quem a gente é. Não tem como fugir da nossa identidade, aquilo que Deus separou pra gente. E Jesus sabia de tudo isso. Tanto que lá no versículo 32, que a Dani leu, falou, portanto, Pedro, quando você tiver se arrependido, tiver voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus sabia qual era o papel de Pedro. Jesus sabia o que Pedro precisava fazer e como ele precisava se posicionar, né, na construção da igreja e, enfim, junto com os outros discípulos após a morte dele e ressurreição. Então, a gente não pode tentar fugir de quem a gente é, da nossa identidade, porque não adianta. E o interessante é que no momento que ele negou pela terceira vez, no mesmo instante, o galo cantou. E aí Jesus foi e olhou para Pedro. Mas eu até estava conversando com o Júnior, a gente estava falando, será que esse olhar de Jesus, como que foi esse olhar, sabe? Porque a gente tem tanta essa sensação de que, ai meu Deus, se eu fizer alguma coisa, como que Jesus vai... Como que eu vou orar? Como que eu vou voltar e falar com Deus? Como que eu vou me colocar de novo na presença de Deus por eu ter feito algo errado? Sabe? Mas o que a gente esquece é que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que ele vê o fundo do nosso coração, mesmo quando a gente não enxerga,
né? Mesmo quando a gente não entende o que se passa lá dentro, ele sabe. E ele sabe quando a gente está arrependido de verdade, quando é só remorso, ou quando a consciência pesa um pouquinho, mas, né, ele sabe de tudo. E eu tenho certeza ali que Pedro, ele se arrependeu, porque ele entendeu, nossa, realmente aconteceu, né? Aquilo aconteceu de verdade, o que Jesus falou aconteceu e eu pisei na bola. Então eu tenho certeza que ele chorou muito, se arrependeu, e logo depois ele assumiu o papel dele, a posição dele, né, de quem ele era, a identidade dele, não podia se perder naquilo, porque não tem como você fugir daquilo que você é, do que Deus te chamou para ser. Então, Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu e ele não saiu da posição, né? Ele continuou sendo Pedro. Ele fez o que tinha que fazer. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar. E você falando do olhar, a gente escuta muito que Jesus olhou com olhar de crítica, né? De apontar, mas eu vejo que foi um olhar de amor, que vai dizer lá na frente que Jesus vai atrás de Pedro e prepara uma mesa, um peixe. Jesus prepara uma comunhão, serve Pedro mesmo se pedir perdão. Eu vejo que Deus... Verdade. Não é verdade? Porque, na verdade, a gente acha que, assim, Deus não precisa do nosso amor. Ele ama a gente, independente de se eu amar ou não. E às vezes a gente esquece isso. É verdade. Ele não precisa, pô. Ele me ama e ponto final. Mesmo se Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o olhar de Jesus ali foi um olhar de, tá vendo, Pedro? Eu sei, não adianta você fugir. Mas mesmo assim, eu te amo e eu tenho um plano na sua vida. E eu quero fazer algo muito grande através de você. Não foge, não. Eu tenho certeza que foi um olhar de misericórdia, sabe? De amor, independente do que tenha acontecido. Porque ele já sabia, e Jesus já falou, vai acontecer isso, mas ó, depois que você se arrepender, volta e fortalece todo mundo. Amém, né? mano. Deixa eu ver. Saudade. Também tá com saudade de vocês, tá? Boas aulas, né? Obrigada. Trabalhando muito. Tchau, mano. Bom te ver. Tchau. Beijo. Gente, eu queria chamar a Jaiane, que a Jaiane foi interrompida no finalzinho, que ela finalizasse aí. Rafael, tô te chamando, que a Jaiane não apareceu aqui pra mim, não. Jai. Rafael, tu recusou por quê, Rafael? A Jaiane não tá aparecendo aqui pra mim, não. Rafael. Rafael tá recusando. Deixa eu ver se ali é para poder terminar aqui. Para finalizar o que a gente estava abordando. Não, mãe, botei pro lado, Dieguinho. Meu cabelo é bom, cara. Vai, me chamou de novo? Finaliza. Cortou você e Jaiane, aí eu ia tentar botar a Jaiane e você para finalizar. Faltou alguma coisa? Gente, a minha internet está horrível, me perdoa. Não foi minha intenção. Tá me ouvindo direitinho? A minha internet está muito ruim, gente. Não, eu só ia fechar para dizer que Sinédrio, realmente, muitos de nós estamos nesse lugar. Lugar de aparência. E tá travando de novo. Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo, Caio? Ou não? Tá travando mesmo, Lívia. Gente, só para a gente poder finalizar aqui e a gente terminar em ter alguns pouquinhos. Então, eu creio que hoje foi muito bom, a gente começou a construir essa ideia. Hoje a gente trouxe os jovens para falar de quinta, amanhã vão ser outros jovens, vai ser uma outra tropa aí para poder falar sobre a sexta-feira e a gente vai, se Deus quiser, até domingo. Mas como a gente tem um tempinho, eu queria deixar só algo no teu coração que a Amanda falou. De repente você esteja vivendo igual Pedro aí, na sua casa. Você seguiu Jesus, estava perto, estava próximo, mas chegou no momento que tudo que você prometeu para ele, nesse período de quarentena, você está fazendo o oposto. E eu sei o que é passar por isso. Você prometer coisas para Jesus, você lutar por essas coisas, mas chega o dia mau e você começa a fazer tudo o oposto que você fez. E a culpa vem, o desânimo vem,
vem muita coisa na nossa mente e a gente acha o pior. Mas como a Amanda falou, existe um Pedro na praia, pescando, e Jesus vai atrás. Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Jesus é igual aquele serial killer, vai só cortando os pedacinhos. Aí por último Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus faz isso? Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele usa uma palavra grega chamada ágape. Ágape é o amor de Deus. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo. E o amo é filéu, é um amor pequeno, um amor de irmão. Jesus oferece um amor de Deus, mas Pedro oferece um amor de irmão. Segunda vez, a mesma coisa, ágape e filéu. Mas na terceira vez, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Mas Jesus pergunta o filéu de Pedro. Então você entende que Jesus desce um pouco na escala do amor e aceita receber um amor pequeno que Pedro dava para ele. E é isso que Jesus faz. Jesus oferece um amor imenso para a gente, dependendo do que eu posso oferecer. O que Jesus só quer de mim, de você, é sinceridade, um coração quebrantado e um desejo sincero de obedecer a Ele. Porque quando eu faço isso, a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você entende que quando eu me arrependo, eu volto para o meu propósito. Então, independente do que você esteja fazendo aí, quando você se alinha no plano de Deus e entende o perdão, o amor dele, você volta para o propósito de Deus. Então, nessa quarentena, você pode ter fugido, pode ter escolhido outras coisas, você pode ter feito tudo de errado, mas quando você ouve ele te perguntando se tu amas e você abriu o coração de Jesus, eu te amo, independente do que eu estou fazendo, Jesus vai dizer para você, você continua sendo um pastor, você continua sendo um missionário, você continua sendo evangelista, você continua sendo um ganhador de alma, você continua sendo alguém que tem um propósito, um chamado. Então entenda, o que eu faço não me tira do propósito. O que eu faço até me paralisa um pouco, mas quando eu me alinho, eu retorno para o propósito de Deus. Então guarde essa palavra no teu coração, não se entristeça, não se desespere, Jesus continua do teu lado, Jesus continua com você onde você está. Eu ouvi uma frase hoje, eu quero dizer para você, está até anotado aqui. Não coloque um ponto final na sua história, que o Senhor ainda está escrevendo. Então não queira se desesperar, não queira se matar, não queira se esconder atrás de coisas. Jesus continua escrevendo a sua história. E todo o livro é assim, capítulo 1 não atrai, capítulo 2, aí tem um capítulo 7, 8 que é top, mas depois vem um capítulo 10 que o livro é horrível, a gente não pode desistir. Não é porque o capítulo que está na tua vida que está ruim, você vai parar de escrever um livro. Não é porque o capítulo da tua vida que você está vivendo hoje está ruim, que você vai parar de escrever o livro da tua vida. Sabe o que você faz fazer? Finaliza esse capítulo de dor, de tristeza, e escreve uma nova história. Escreve uma nova história diferente do capítulo anterior. O capítulo anterior foi dor, foi tristeza. Esse capítulo vai ser um novo, capítulo de nova história. Porque Pedro, quando tem esse capítulo horrível na Bíblia, que está escrito aqui, tá para mim, para você entender que Pedro foi um dos inícios de formadores da igreja. Um cara que negou, um cara que mentiu, um cara que fugiu. Então você entende que não existe projeto falido. Existe o quê? Alguém fora do propósito. Então guarda essa palavra, essa quarentena está aqui para a gente escrever novos capítulos na minha e na sua vida. Você tem uma caneta, você tem um papel, e só basta você falar, Jesus, o que você quer que eu escreva? E Jesus vai falar no teu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quer falar alguma coisa, amor? Amanhã, 9h30, a gente vai estar aqui, a gente vai falar sobre a sexta-feira. Sexta-feira tá pancada, gente. É muita coisa. Tem mais uma tropa de gente diferente que não falou hoje. Então, convida teus amigos para a gente poder estar montando essa ideia junto. A gente está construindo essa ideia de Semana Santa. Eu creio que está sendo muito legal. Eu creio que todo mundo gostou. Avisos normais. Segue nossa página do Facebook, nossa página do Instagram, nossa página no YouTube. Tem mais algum aviso aí, cara? Quer cantar um louvor? Tem nada na cabeça. E vocês querem me ver? Quer falar alguma coisa? Vamos finalizar, né, gente? Vamos terminar aí. Deus abençoe a todo mundo. Uma boa noite de paz, tranquilo. Compartilha essa live para os teus amigos. E entenda que a gente aprendeu um pouquinho mais
nessa quinta-feira. Alex, um abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus aí, um beijo para vocês. Vamos se falando lá no grupo, lá da Betel, a gente vai trocando essa ideia. Saudade, tá, gente? Vou te falar, tá fazendo falta a gente estar junto na igreja, tá fazendo falta a gente estar junto lá na... Eu fiquei pensando, sabe o que hoje? Tem que ter um tempinho? Naquele rodízio de pizza que a gente fez lá na Betel, né, cara? Pô, 11 pizzas, eu lembrei agora. Renatinho e Tamires não saiu da mesa lá. Não saía da mesa comendo pizza. Todo mundo foi muito bom. Eu vi que foi muito bom. Eu tenho que a gente voltar e vai estar mais junto, mais perto, pra trocar ideia. Valdinei, um abraço, hein, mano. Deus abençoe, gente. Valeu, Renato.